Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Fraternidade Espírita Gina no dia 21 de junho de 2016. Meu nome é Luciano e nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente vamos aproveitar este clima de harmonização musical que já tivemos, que já pudemos introspectar um pouco mais, pudemos nos acalmar. E agora nós vamos elevar o pensamento aos bons amigos espirituais, para que eles possam nos envolver em vibrações de paz, vibrações positivas, envolver toda a Fraternidade Espírita Gina, nós, os encarnados e os desencarnados. Que Maria Santíssima, os Espíritos protetores e amigos, aqueles que se interessam pelas nossas vidas, possam estar conosco, nos inspirando, nos fortalecendo, para que possamos sair daqui mais animados, mais fortalecidos, com uma fé mais robusta. Que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Itens 22 e 23. Vamos falar sobre o modo de orar e ventura da prece. Instrução dos Espíritos. Nesta instrução dos Espíritos, nós temos aqui dois Espíritos comunicantes. O primeiro deles é o V. Monod, em Bordeaux 1862, ele nos fala sobre o modo de orar. E o segundo Espírito, Santo Agostinho, nos deu a mensagem em Paris 1861 sobre a aventura da prece. E o Cardeal Morlot, melhor dizendo, Cardeal Monod, ele nos fala que a pessoa, quando retorna à atividade diária, ou seja, quando nós retornamos do período de sono, a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós retornamos, quando nós acordamos, é agradecermos a Deus. É elevarmos o pensamento a Deus, elevarmos o pensamento ao nosso anjo da guarda, Jesus, agradecendo pela noite de sono. Mas não só pela noite de sono que refez as energias do nosso organismo, porque os Espíritos nos explicam em O Livro dos Espíritos que enquanto o corpo está refazendo as energias, enquanto o organismo está se recuperando do dia a dia, da luta do dia a dia, nós, os Espíritos, temos uma semi-morte, ou seja, podemos nos libertar temporariamente do corpo, obviamente, continuamos o nosso espírito continua ligado ao nosso corpo pelo perispírito, mas é uma semi-morte, porque podemos ir para o mundo espiritual, e no mundo espiritual nós podemos receber as instruções dos Espíritos, as instruções dos bons Espíritos. Por isso que Jesus nos disse: orai e vigiai, 24 horas por dia. Que negócio é esse, Luciano? Se eu trabalho, se eu estou acordado 18 horas, e se eu descanso 6 ou descanso 8, como eu vou orar e vigiar 24 horas por dia? Exatamente isso, 24 horas por dia significa 24 horas. Porque enquanto você está em vigília, nós temos que vigiar os nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos possam ser sadios. E os pensamentos sendo sadios, nós vamos ser inspirados por bons espíritos. Se os pensamentos são pessimistas, se os pensamentos são de pessoas egoístas, o pensamento de egoísmo, o pensamento de avareza, o pensamento de discórdia, de cisânia, o pensamento de revolta, seremos envolvidos pelos maus espíritos. Esta é a vigília das 18 horas, 16, que seja. Mas a vigília das noites, das outras horas em que o organismo está se refazendo, é necessário vigiar, porque, de acordo com o nosso livre-arbítrio, podemos pedir aos Espíritos que nos ajudem, que nos inspirem, que nos levem para lugares de orientação, ou aquelas pessoas que ainda estão ligadas aos vícios das drogas, aos vícios das mais variadas paixões possíveis, podem dirigir-se, obviamente, aos lugares, aos antros, aos lugares de prostituição, aos conciliábulos que podem ser feitos
entre os espíritos encarnados neste momento, juntamente com os espíritos desencarnados. Portanto, o cardeal Monod, ou V Monod, não é cardeal, não, o nome é V Monod, ele nos diz que o primeiro ato que nós precisamos fazer é agradecer esta volta, esta vigília. E, obviamente, antes de dormir, que possamos orar, pedir ao nosso anjo da guarda que todos nós temos. Não há ninguém neste mundo que não tenha o anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda. Se estamos aqui em 7, alguma coisa bilhões de pessoas encarnadas, 7,3, 7,2, que seja, todos nós temos um anjo da guarda. E este anjo da guarda sempre estará disposto a nos ajudar se nós procurarmos e pedirmos a sua ajuda. Portanto, antes de dormir, o que nós vamos fazer hoje à noite? Vamos orar, para que os Espíritos nos ajudem, para que os Espíritos nos levem para as colônias do espaço, para os lugares de orientação, ok? E ele também nos orienta aqui e diz o seguinte no Evangelho: muitas pessoas falam assim, não vale a pena orar porque Deus não me atende, Deus não se preocupa conosco, se o fizesse não haveria tantas injustiças. Vale a pena orar. Deus está presente em todo o universo, Deus conhece todos os nossos pensamentos, mas para que Ele possa nos ajudar é necessário que nós tenhamos humildade. Humildade, como nós podemos orar? Existem 3 coisas que nós podemos fazer na oração: louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus, louvar a Jesus, que é o nosso modelo, o nosso mestre, o nosso guia, é reconhecer em Deus a sua grandeza, é reconhecer em Deus a sua bondade, é reconhecer em Deus a sua justiça. Então nós dizemos: louvado seja Deus pela sua bondade, por observarmos a natureza, por observarmos as estrelas no universo. É louvarmos a Deus, reconhecermos a sua justiça, a sua grandeza, a sua beleza, os seus atributos, que nós podemos estudar em O Livro dos Espíritos, logo nas primeiras questões. Deus soberanamente justo e bom, imaterial, imutável, infinitamente perfeito, eterno, único. Louvarmos a Deus. Pedirmos a Deus. Pedir o quê? Que nós ganhemos na loteria, que acertemos os 6 números da Mega Sena, ou que consigamos ganhar uma rifa numa Ferrari. Não é isso que nós devemos pedir, mas nós devemos pedir o quê? Forças para suportar as dificuldades, força para suportar os problemas. Não há ninguém neste mundo que não tenha problemas. Só não tem problema o esquizofrênico, porque o esquizofrênico é problema para as outras pessoas. Portanto, como todos nós temos problemas, vamos louvar a Deus. Vamos pedir a Deus para que nos ajude a suportar os problemas, as adversidades, com coragem, com fé, com a robustez desta coragem que nunca faltou a Jesus. Jesus era o amor em pessoa, mas ele exemplificava o amor. Jesus era a coragem, porque nunca ele deixou de orientar, mesmo aqueles hipócritas que queriam lançá-los nas armadilhas, os hipócritas que queriam matá-lo, ele admoestava-os, mas orientava-os a um novo caminho. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem daqueles teria coragem para enfrentar aqueles fariseus, aqueles hipócritas? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é? Na parábola do bom samaritano, enfim, Jesus teve coragem. Portanto, nós louvamos a Deus, pedimos a Deus força, coragem, resignação, não é? Para que nós possamos suportar os problemas. E agradecer, obviamente. Se nós louvamos, se nós pedimos, nós temos que agradecer. Agradecer por tudo que nós temos. Pelo nosso organismo físico, pela nossa família,
pela oportunidade que nós temos de trabalhar, seja no nosso trabalho profissional, seja no nosso trabalho na instituição espírita, na assistência social, agradecer a oportunidade que nós temos de evoluir e de ajudar a evolução das outras pessoas. Portanto, memorizem: louvar, pedir e agradecer. Agora, a orientação tanto do Espírito Monod como do Espírito Santo Agostinho, eles nos dizem o seguinte, que não é necessário nós decorarmos as palavras. Não é necessário nós termos as palavras decoradas, ou falarmos, por exemplo, como nós observamos, vamos orar 10 Pai Nossos, tantas Ave Marias. A prece sincera é a prece que sai do coração. É a prece que não é decorada. Não que a prece decorada não tenha valor, tem o seu valor. Cada indivíduo que está no mundo tem um amadurecimento intelectual, cada indivíduo que está no mundo tem um amadurecimento espiritual. Para nós, pode ser muito simples compreendermos a reencarnação, que é baseada na lei de amor, de justiça e de caridade. Mas, para muitas pessoas, a reencarnação ela ainda não é admissível. Mas a pessoa admitindo ou não admitindo a reencarnação é uma lei natural, querendo ou não querendo, eu vou morrer, tu morrerás, ele também. Todos desencarnaremos e reencarnaremos, porque a reencarnação faz parte da lei de justiça, de amor e de caridade, aonde Deus, que é soberanamente justo e bom, dá novas oportunidades para aqueles que erraram, que cometeram crimes, hediondos que seja, mas que vão reencarnar em um outro corpo, com o mesmo espírito, para responderem por tudo aquilo que semearam, por tudo aquilo que plantaram e agora tem que colher. Então, quando nós falamos em prece, obviamente que cada um tem o seu amadurecimento intelectual e espiritual, mas o que os Espíritos nos orientam é que a prece necessita sair do coração. Luciano, eu posso orar aonde? Tu podes orar em qualquer lugar. Está saindo de casa, ou melhor dizendo, pôs o pé direito, saiu da cama, pôs o pé direito, vamos agradecer a Deus, louvar a Deus, vamos pedir força, vamos agradecer. Está caminhando para o metrô, vamos pedir a Deus que nos proteja, que nos envolva em vibrações positivas e de paz nesta cidade tão conturbada, que possamos ir e voltar sãos e salvos para a nossa casa no regaço do nosso lar. Podemos orar no metrô, podemos orar de pé, podemos orar na rua, podemos orar em qualquer lugar, em qualquer situação. Faz-se necessário a adoração exterior, ou seja, faz-se necessário nós ajoelharmos e pedirmos a Deus? Se quem quiser ajoelhar, isto é muito observado nas religiões ortodoxas, que o faça. Mas não é necessário. O cumprimento das nossas atividades no nosso dia a dia, sendo pessoas honestas para com o nosso empregador, sendo pessoas honestas no relacionamento com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso filho, sendo pessoas boas, necessariamente já estamos orando, necessariamente já estamos nos modificando. Santo Agostinho, ele nos diz o seguinte: vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passava na alma, embora carregastes um madeiro infamante. Jesus também orava. Se Jesus orava,
nos ensinou a orar. A oração é importante para nós. A oração vai fazer com que nós mostremos para Deus que nós somos pessoas que reconhecemos a sua bondade, que humildemente necessitamos da ajuda divina, da ajuda de Deus. Allan Kardec estudou o tema da oração em O Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado em abril de 1864. Mas em 1857, Allan Kardec já havia elaborado mais de 19 perguntas a respeito da oração. Na questão 649 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta: em que consiste a adoração? E os Espíritos respondem: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem se aproxima dele a sua alma. E ele continua: a adoração necessita de manifestações exteriores? Já expliquei que não é necessário, né? Podemos, na intimidade do nosso lar, orarmos, não é? Não é necessário nós termos esta manifestação anterior. Deus tem preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Deus tem preferência por aqueles que são humildes, não é? Deus prefere os que adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que possam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Então as pessoas montam aquelas cerimônias e etc. E na cerimônia oram, né, de uma maneira decorada e não se tornam melhores. Então Deus tem preferência para aqueles que oram com sinceridade, com o coração. Outras perguntas. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. A prece torna o homem melhor? O que vocês acham? Sem dúvida que a prece torna o homem melhor, porque se nós estamos com os sentimentos muitas vezes conturbados, quando nós oramos, nós vamos nos luarizar, nós vamos nos iluminar. Às vezes, quando nós estamos com as paixões desenfreadas, quando nós oramos, as paixões se acalmam. Nós muitas vezes não sabemos a diretriz para onde ir, para o que fazer, como nós devemos nos comportar. Quando nós oramos, nós somos inspirados a tomar a tal ou qual diretriz. Então, sem dúvida nenhuma, que a prece ela ilumina o homem, e é isso que os Espíritos responderam para Allan Kardec. E Allan Kardec pergunta: pode-se orar utilmente pelos outros? Sem dúvida nenhuma que nós podemos orar por nós e podemos orar pelos outros. Ou seja, claro que nós vamos pedir para Deus nos ajudar, mas também podemos orar por aqueles nossos irmãos que estão ainda conosco encarnados, mas orar também pelos desencarnados. Porque ora nós estamos encarnados, ora nós estamos desencarnados. Ou seja, a oração ela vai chegar necessariamente àquelas pessoas aos quais nós estamos direcionando o nosso pensamento, vai acalmar estas pessoas. Joana de Anges, ela fala sobre a terapia da oração, e ela nos diz o seguinte, que o psiquismo que ora consegue resistências no campo da energia que converte em forças de manutenção dos equipamentos nervosos. Quando nós oramos, nós elevamos o pensamento a Deus. Os Espíritos nos cercam. Os Espíritos, Deus está vendo que nós estamos humildemente orando, humildemente pedindo ajuda, e nos envia os Espíritos para nos ajudar. Mas os Espíritos nos disseram que no universo não existe o vazio. Que negócio é esse, Luciano? É vazio, não existe vazio. Se você observar a Terra, a Lua, há este espaço, há um espaço. Neste espaço entre a Terra e a Lua, no espaço entre os planetas,
Existe o que os espíritos chamaram de fluido cósmico universal, que pode ser estudado esta teoria no capítulo 14 do livro A Gênese, os milagres e as predições de Jesus. Ora, quando nós oramos, e Joana de Anjos nos fala sobre a terapia da oração, Deus nos envia os espíritos amigos, o nosso anjo da guarda. Nós oramos, nós iluminamos o nosso espírito, mas ao mesmo tempo que iluminamos o nosso espírito, como não existe o vazio no universo, nesta distância entre eu e vocês, entre qualquer um que está aqui nesta sala, não existe o vazio. Tudo no universo é preenchido pelo fluido cósmico universal. Quando nós oramos, os espíritos vêm, nos ajudam, envolvem, transformam este fluido cósmico universal, e este fluido cósmico universal, esta energia balsamiza o nosso organismo. Balsamizando o nosso organismo, nós vamos nos acalmando, nós vamos nos estabilizando. Afinal de contas, Luciano, isto é o passe? Sem dúvida, isto é o passe. Quando a pessoa vem ao centro espírita, recebe o passista ajuda. Os espíritos ajudam também em conjunto com o passista e nós nos energizamos. Então, este benefício que nós recebemos no centro espírita, na fraternidade espírita Gina, no centro espírita que qualquer um pode ir, que tenha o tratamento fluido-terápico, este tratamento fluido-terápico pode ser conseguido em casa. Em casa, quando nós realizamos o Evangelho no lar, naquele dia determinado, naquele horário determinado, estudando a obra de Jesus, a obra dos Espíritos amigos da codificação espírita, venham os Espíritos nos ajudar. Com a nossa prece, nós vamos acalmando os nossos espíritos. A oração, em qualquer situação, ela é válida. Muitas vezes, vocês poderiam perguntar, muitas vezes eu solicitei alguma coisa, eu fiz um pedido, e esse pedido não foi atendido. Por quê? Ora, da mesma maneira como nós agimos com as nossas crianças, Deus age conosco. Ninguém vai dar uma bala soft. Nossa, agora entreguei minha idade em bala soft, aquelas redondinhas. Ninguém vai dar uma bala soft a uma criança de 1 ano. Se a criança pedir, vai dar? Não, porque vai engasgar. Portanto, muitos pedidos que nós fazemos a Deus, Deus às vezes não nos atenderá, porque Ele conhece e sabe das nossas necessidades, e muitas vezes nós precisamos passar por aquele sofrimento, por aquela prova, por aquela expiação, para que possamos superar esta prova, esta expiação e sairmos melhores. Corruptos de hoje reencarnarão, não é? Hoje nós vemos os corruptos que mandam os dinheiros para as Ilhas Caimã, para o Caribe, roubam tanto dinheiro que daria para abrigar mais de 10 gerações. Mas como a reencarnação é uma lei natural, eles também reencarnarão. De um lado da moeda nós vemos essas pessoas que não conhecem a lei de Deus, pessoas vazias, pessoas fúteis, que levam uma vida morna, que levam uma vida sem produção, apenas pensando nelas próprias. Do outro lado da moeda, nós vemos escolas desprovidas de saneamento básico, muitas vezes. Nós vemos professores despreparados, nós vemos criaturas que reencarnam em situações muito difíceis. Muitas vezes são estes espíritos que reencarnam
nesta situação muito difícil para responder o passado. Então a terapia da oração, ela é sempre importante. André Luiz, neste livro, Vivendo o Evangelho, volume 2, ele tem uma mensagem muito importante aqui, que ele fala do esforço próprio. O médium é o Antônio Baduí Filho, e ele fala o seguinte: peça a Deus para a sua transformação moral, mas tome a iniciativa de se melhorar. É como Jesus nos disse: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então vamos pedir, mas pedir e ficar sentado? Não, temos que buscar e temos que bater para que as portas possam se abrir. E ele fala assim: peça a esperança, mas livre-se do pessimismo. Peça a humildade, mas lute contra o orgulho. Peça a resignação, mas combata a revolta. Peça a paciência, mas descarte a cólera. Peça a coragem, mas fortaleça o ânimo. Peça a misericórdia, mas abandone o ódio. Peça ajuda, mas afaste a preguiça. Peça discernimento, mas conheça-se melhor. Peça reforço da fé, mas acredite em si mesmo. Peça amor, mas liberte-se do egoísmo. Tolerância, mas fuja da impertinência. Peça calma, mas controle a inquietação. Portanto, é necessário pedir, mas é necessário que nós nos modifiquemos. Há uma história que um monge estava com os seus discípulos e estava caminhando numa estrada e havia um carro lá na frente atolado. E o monge passou de reto e viu que a criatura que estava dentro do carro que estava atolado estava orando, estava pedindo. E os discípulos falaram para o monge: mas monge, nós não vamos ajudá-lo? Direto para frente. E foi em frente. E mais para frente havia um outro carro atolado, só que neste carro que estava atolado, a criatura, o motorista, estava do lado de fora tentando empurrar. E o monge falou: agora nós vamos ajudar. E aí ele entrou para dentro do carro, o motorista, e os discípulos do monge foram lá e empurraram o carro e tiraram o carro do atoleiro. Qual é a mensagem desta história? A mensagem é que se nós estamos passando por dificuldades, temos que orar. O motorista estava orando, mas estava também tentando fazer a sua parte. Diz Joana de Anjos: quem faz o que pode, faz o máximo. Ele estava no seu máximo, estava fazendo o que podia. Chegaram os discípulos e o monge, ajudaram a criatura a sair deste lamaçal. Portanto, a mensagem é: nós precisamos nos movimentar. Buscai e achareis. Às vezes a pessoa fala assim: eu não vou pedir a Deus, eu não sou merecedor. Todos nós somos merecedores. Todos nós podemos ser felizes neste mundo. A felicidade relativa que este mundo nos proporciona. Quando nós estamos praticando bem, quando nós somos pessoas boas, quando nós fazemos a caridade, nós nos sentimos satisfeitos, com satisfação. Há uma interessante história do professor Eduardo Tosta, professor da Universidade de Brasília, que durante 3 anos ele fez uma pesquisa com 52 pessoas, 52 voluntários, jovens de aproximadamente 20 anos, e dividiu este grupo em 2, em pares de mesmo sexo. E toda semana ele pedia aos voluntários que orassem para este par, para aqueles 2 homens, na próxima semana para as 2 mulheres. Ou melhor dizendo, corrigindo, tinha um par, pedia para que as pessoas orassem para um e não orassem para o outro. No final de uma semana, estes jovens voluntários iam à Universidade de Brasília e iam medir o sangue. Aqueles indivíduos que receberam a oração intercessória tinham o seu sistema imunológico mais forte. Aí vinha o outro par, 2 mulheres. Aquela que recebia a oração tinha o sistema imunológico mais forte.
E depois de 3 anos, obviamente, se comprovou para todos aqueles que haviam recebido a orientação intercessória, todos estes tinham o seu sistema imunológico mais forte, comprovando as instruções dos Espíritos sobre a orientação, as instruções dos Espíritos sobre a energia que trafega no universo. Se o ar é o veículo do som, vocês estão me ouvindo hoje aqui porque estão aqui nesta sala. Quem está do lado de fora não ouve. O ar é o veículo do som, mas o fluido cósmico universal que preenche o universo é o veículo do pensamento. Ora, nós podemos, portanto, orar para quem está na Austrália? Sim. Podemos orar para quem está em outros planetas? Sim. E foi o que aconteceu com esses jovens, esses 52 jovens. No livro Amor, Medicina e Milagre, o Dr. Bernie Siegel, que é um médico oncologista que trata de pacientes com câncer, ele nos traz vários relatos de pessoas que obtiveram a cura através da mudança de pensamento, através da oração, através da laborterapia. Ele conta o caso de uma jovem chamada Louise. Louise tinha aproximadamente 20 anos. Ela foi detectada com um câncer na mama. E ela se tratava com um médico oncologista que era roqueiro. Ele era médico, mas era roqueiro também, era radiolista. E o médico disse a Louise: minha filha, não dou mais do que 6 meses para você. Ela se recusou a morrer. Largou seus pais, alugou um apartamento, foi morar sozinha, pegou $10, colocou um anúncio no jornal, dizendo: eu desejo ajudar as pessoas que estão com câncer, eu quero ajudar. Ela, que tinha 6 meses de vida, prontificou-se a ajudar. E depois de 6 meses, o que aconteceu? O câncer sumiu. E ela escreveu uma carta para o médico dizendo: doutor, para onde eu mando o caixão que tu disses que ia me enterrar em 6 meses? Ou seja, ela rejeitou a morte, ela se prontificou a ajudar, ela se prontificou a amar. William Calderon foi o primeiro paciente de AIDS, a primeira pessoa que tinha AIDS, que também conseguiu curar-se através da oração. Um determinado dia ele estava no cabeleireiro e encontrou-se com Judith Scott, presidente da Fundação Paz Interior. E ela disse: não aceite a morte, lute, viva. E ele começou a fazer meditação, ele começou a orar, ele começou a modificar o seu pensamento e conseguiu libertar-se do problema da AIDS. Muitos outros casos estão neste livro Amor, Medicina e Milagres. Meus amigos, meus irmãos, quero aqui salientar a importância da oração nas nossas vidas. A importância de nós mantermos uma atitude humilde, porque sem a ajuda do nosso anjo da guarda, nós estaríamos muito propensos a sermos perturbados pelos espíritos inferiores. Atitude humilde, pedir ao nosso anjo da guarda para nos ajudar. Pedir aos bons espíritos para nos ajudar. Pedir para que eles nos ajudem durante o nosso sono físico. Para que fortaleça, para que robusteça a nossa fé. Para que possamos ter resignação dinâmica para enfrentar os problemas. Para que possamos ter paciência nas dificuldades que enfrentamos no nosso lar. Para que possamos ter a fé humana que nós vamos conseguir vencer, que nós vamos nos recolocar profissionalmente, que nós vamos conseguir trabalhar, que nós conhecemos o Evangelho e que se estamos passando por dificuldades, se estamos na solidão, para que os Espíritos nos fortaleçam, porque quem é solidário jamais será solitário. Madre Teresa de Calcutá nunca casou, mas sempre estava envolvida por pessoas, sempre estava com a mão estendida, não tinha solidão.
Chico Xavier não casou, mas era uma pessoa solidária, nunca solitária. Divaldo Franco não casou, mas solidão não existe, porque ele está sempre envolvido por milhares e milhares de pessoas. Portanto, meus amigos, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça na nossa fé. Pedimos ao Raul para que ore por todos nós. Muito obrigado pela atenção. Almas amigas, nós daremos continuidade à assistência espiritual após a explanação do Luciano. Vamos nos manter serenos, tranquilos, ligados com a espiritualidade superior aqui presente, através das nossas preces, para que vocês possam receber o passe espiritual de harmonização. Para isto, vamos convidando os nossos irmãos médios, voluntários aqui da casa, para que eles possam se servirem de instrumentos a essas entidades venerandas do bem que aqui estão neste ambiente, para que vocês possam receber essas energias espirituais através do